Boa noite. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, quero compartilhar uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Diz assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa que nós temos de compartilhar da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Meu Deus, que nós possamos nos aproximar de ti cada dia mais. Que nós possamos, meu Pai, te enxergar no meio da tribulação, no meio da angústia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa ministração, o foco é Deus. Nós encontramos Jesus no Getsêmani. Aqui no versículo 37 diz o seguinte: E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Amados, nós estamos falando de um momento em que Jesus estava triste e angustiado. E aí Jesus leva 3 dos seus discípulos, deixa eles à parte e vai orar. E aí Jesus, por 3 vezes, ele repete a mesma oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nessa oração nós podemos perceber 2 lições. São 2 lições que Jesus ele ensina para nós. A primeira lição, queridos, é que as coisas elas não devem ser feitas da forma como nós queremos. As coisas elas não devem ser feitas da forma como nós pensamos. Não é como nós imaginamos, mas é como a palavra de Deus determina. Já estava determinado desde o princípio que Jesus morreria para salvar a humanidade. Assim também, queridos, os tempos que nós vivemos são tempos que já estão determinados na Bíblia. Aqui mesmo em Mateus 24 diz que nos últimos dias haveriam guerras, rumores de guerra, peste, praga, fome. O que eu quero que você entenda, amados, é que nós vivemos em um tempo em que está se cumprindo a palavra de Deus. E algumas coisas elas vão acontecer. É necessário que tudo isso aconteça. Não vai ser do jeito que eu quero, não vai ser do jeito que você quer, mas vai ser do jeito que a Bíblia determina. É necessário todo esse caos para que o anticristo venha governar. É necessário todo esse caos para que o anticristo possa ser adorado. Eu e você precisamos ter um entendimento disso. E nós precisamos, queridos, buscar a presença de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus vai se cumprir. Então a primeira lição que nós aprendemos na oração de Jesus é que todas essas coisas são necessárias que aconteçam. A segunda coisa que nós aprendemos, a segunda lição que nós tiramos da oração de Jesus, é quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual é o cálice que Jesus se refere? Nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia que Jesus passa ali no jardim do Getsêmani. Amados, os dias que nós temos vivido são dias que nos proporcionam tristeza e angústia também. Mas nós precisamos ser inteligentes como Jesus. Todos nós sabemos que Jesus ele sofreu maltrato, Jesus ele sofreu calúnia, Jesus ele foi humilhado, ele foi torturado, Jesus ele foi envergonhado ao ponto de morte e morte de cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que está escrito que maldito é todo aquele que morrer numa cruz, todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus ele morreu ali pelo meu pecado, pelo seu pecado. Jesus ele morreu pelo pecado dos governantes. Jesus ele morreu pelo pecado do estuprador,
pelo homicida, Jesus ele morreu pelo mentiroso, Jesus ele morreu por toda qualidade de pecado. Jesus carregou sobre si as nossas iniquidades. Agora, queridos, o importante é a gente entender qual é o cálice que Jesus pede para que, se fosse possível, que o Pai afastasse dele. Aqui em Mateus 27, o versículo 46 diz assim: E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Amados, o cálice que Jesus se refere em Mateus 26 é exatamente esse momento descrito em Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Amados, Jesus ele vem da eternidade com Deus. Em João capítulo 1 diz que ele, desde o princípio, ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus ele já está com Deus desde a eternidade. Então Jesus ele já está habituado a viver na comunhão com o Pai. Jesus ele já está habituado a viver na comunhão com Deus. Só que nesse momento aqui, Jesus ele experimenta o que é estar afastado do Pai. Esse é o pior momento da existência de Jesus, porque ele sente uma separação entre ele e o Pai. Queridos, quando Jesus ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice, era desse momento que Jesus falava. Jesus ele queria dizer: Pai, eu passo por tudo o que for possível, eu passo por tudo o que for necessário, só não quero passar pela experiência de sentir a ausência do Senhor na minha vida. E nós estamos enfrentando dias difíceis, nós estamos enfrentando dias trabalhosos. E qual é a nossa preocupação? Qual é o nosso medo? Qual é o nosso receio? Qual é o teu receio? Qual é o teu medo? Eu quero dizer para você que Deus é o nosso foco. O Espírito Santo é o nosso foco. De todas as coisas que nós podemos perder, a única que nós não podemos perder é a fé em Deus. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, o capítulo de número 3, o subtítulo é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. Veja bem, queridos, que a Bíblia ela vem nos alertando a respeito de todas essas coisas que nós devemos passar. O versículo 1 diz: Sabe, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Todos nós estamos vendo que os tempos em que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos, são tempos difíceis. Tempos de angústia, tempos de tristeza. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Amados, será que os dias que nós vivemos são esses dias trabalhosos? Será que esses dias que nós vivemos são dias onde existem pessoas soberbas, blasfemas, pessoas profanas? Será que nós temos visto nos nossos dias jovens que desobedecem aos seus pais e suas mães? Versículo 3: Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Veja, queridos, que são pessoas irreconciliáveis, pessoas que guardam tanto rancor no seu coração, que jamais vão pedir perdão, jamais vão se reconciliar com os seus amigos, pessoas que jamais vão se reconciliar com os seus familiares, pessoas brigado entre família, que nunca vão se reconciliar. Pessoas que são cruéis e não têm amor por aqueles que fazem o bem. Será que nós conseguimos identificar na sociedade que nós vivemos essa qualidade de sentimento nas pessoas? O 4 diz traidores.
obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Queridos, o que nós mais vemos são pessoas traidoras no meio da nossa nação. Pessoas que são orgulhosas, obstinadas por aquilo que querem, nada pode deter, ela passa por cima de tudo que está em cima, na frente dela, para alcançar o seu objetivo. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Isso não é surpresa para nós, nos dias que nós vivemos, encontrar pessoas com esse sentimento. Aqui no versículo 5, ele finaliza dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que nós mais vemos são pessoas que têm aparência de piedade, têm aparência de ser boas, têm aparência de ser honestas, mas negam a eficácia de tudo aquilo que elas postam na rede social. Pessoas que têm a aparência de piedade, pessoas que querem dar lição de moral, pessoas que querem ensinar, pessoas que querem postar coisas bonitas, têm a aparência de piedade, mas negam completamente a eficácia dela. Queridos, e nós precisamos tomar cuidado, porque são esse tipo de coisa que nos distancia do Pai. São esses tipos de coisa que nos distancia de Deus. Nós não podemos colocar o nosso foco no problema. Nós não podemos olhar para o problema e deixar que aquilo afete a nossa fé. Nós não podemos deixar que o problema afete o nosso coração. Nós não podemos deixar que o problema nos afaste de Deus. Jesus, ele sabia tudo aquilo que ele ia enfrentar, mas ele diz: Pai, se possível, afasta de mim o cálice, que é a experiência de estar longe de ti. Queridos, quando começou esse problema de pandemia aqui no Brasil, quando a notícia chegou, as pessoas, elas correram para o supermercado, correram para abastecer os seus celeiros, sem olhar para as pessoas que não tinham o que comer, sem olhar para as pessoas que não tinham recurso para comprar naquele momento. Esvaziaram as gôndolas de supermercado. Hoje, quantas pessoas têm alimento para 5, 6 meses? Estão abastecidos com suas famílias, mas não olham para aqueles que não têm o que comer amanhã. Amados, e o problema é, será que alguns de nós, domésticos da fé, estamos agindo da mesma forma? Será que alguns de nós temos a aparência de piedade, mas estamos negando a eficácia dela? Queridos, quantas pessoas saíram no supermercado, nas farmácias, em depósitos, comprando máscaras, comprando a preço de banana e vendendo a preço de ouro? Será que alguns de nós agimos desta forma? Negando a eficácia, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Que nós possamos avaliar a nós mesmos, que nós possamos guardar o nosso coração, para que nós não estejamos vivendo longe da presença de Deus. Porque a nossa oração, ela não vai chegar ao trono de Deus. Se nós estamos com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, a nossa oração, ela não vai chegar ao trono de Deus. Quantos de nós estamos nos aproveitando desse tempo de confinamento, onde nós não podemos nos reunir dentro dos templos, e estamos retendo a terça parte que pertence a Deus? Porque talvez nós podemos precisar lá na frente. Você não sabe se você vai manter com o seu emprego, então eu vou guardar a 10ª parte, porque lá na frente eu posso precisar dela. Aonde está a nossa confiança? Será que a nossa confiança está em Deus ou nos recursos humanos? Queridos, que nós possamos esquadrinhar o nosso coração, que nós possamos reter a nossa fé, que nós não venhamos nos abalar, que nós não possamos nos desesperar com o gigante que está diante de nós, com o problema que está diante de nós, mas que nós possamos olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos, amados,
viver a essência do Evangelho nos dias difíceis. O Senhor está nos levando à essência da igreja primitiva, onde eles repartiam o pão e eram felizes. Que nós possamos, amados, colocar Deus no nosso coração, que nós possamos servir ao Senhor nesses tempos difíceis. Porque Deus ele vai guardar a nossa vida, Deus ele vai guardar a nossa família. Assim nós teremos autoridade para orar pela nossa nação. Que nós possamos entender a essência dessa palavra. A primeira lição, o primeiro aprendizado que nós temos é que não será feito a nossa vontade, as coisas não serão feitas da forma como nós queremos. E a segunda lição que nós aprendemos é que Deus é o foco, Deus é o propósito. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de presenciar com os nossos próprios olhos a palavra do Senhor se cumprir. Obrigado, meu Deus, por viver nessa geração, meu Pai, onde nós podemos, Senhor, ver que a Tua palavra é verdadeira. Meu Deus, que nesses dias nós possamos, meu Pai, guardar a nossa fé, que nenhum de nós venhamos ser contaminados pelo medo, pelo pânico, pelo desespero, mas que nós possamos, meu Pai, olhar para Ti e achar no Senhor, meu Pai, o nosso respaldo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda cada um dos meus irmãos, aonde estiver agora, Senhor, alguém, Senhor, algum doméstico da fé, que o Senhor possa nos levar ao arrependimento, que o Senhor possa nos levar a buscar a Tua presença, que o Senhor possa nos levar, Senhor, a buscar a Tua face, que nós possamos nos humilhar diante de Ti, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, guarda a nossa família, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pela nossa nação, oramos, meu Pai, pelas igrejas espalhadas mundo afora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a igreja nesse momento possa se unir, Senhor, para buscar a Tua presença, que o avivamento do Senhor possa ser derramado na terra nesses últimos dias. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, cobrimos os nossos pastores em oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos pelo presidente do Brasil, da força, da capacidade para esse homem enfrentar as dificuldades que ele tem enfrentado. Como igreja, nós cobrimos o Brasil de oração, nós cobrimos o nosso presidente, cobrimos, Senhor, a nossa igreja e a nossa família, Senhor, que é o nosso patrimônio principal. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade para sempre, meu Deus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Fique na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca se esqueça, Deus é o foco. Glória a Deus.